Corinthians conseguiu uma classificação na Argentina nos pênaltis, mas não jogou bem. Bem, o torcedor fanático vai falar que se dane e tal. Bem, eu não tenho que analisar na ótica do torcedor fanático. Isso aqui não é TV Timão, tá? Isso aqui é um canal no YouTube meu, do jornalista, que vai fazer análise fria, como sempre faço. Não importa se é do Flamengo, que é o meu time, e se é o Racing, que é o meu time na Argentina, todo mundo que me acompanha sabe disso. Racing jogou com o time reserva, 2 titulares apenas, o goleiro Arias e o Nery Cardoso. Os demais todos são reservas, aqueles que começaram a partida. Por que isso? Para quem não acompanha o futebol argentino, faltam 5 rodadas para o final do campeonato. O Racing lidera com 3 pontos de vantagem sobre o Defensa e Justiça e domingo joga contra o Estudiantes, em casa. Ou seja, precisa do seu time inteiro para ganhar esse jogo de domingo, para manter essa vantagem. Porque na última rodada tem um confronto Racing e Defensa e Justiça no campo do Racing, no cilindro, e é fundamental que o time pontue nessa reta final, nessas 4 próximas partidas, para chegar em vantagem no confronto da última rodada, ou até campeão, dependendo do que acontecer até lá. Então, a prioridade é o Campeonato Argentino. O clube não desprezou a Sul-Americana, pelo contrário, ele não deu de ombros para a competição internacional, ele queria sim, segue a vida, segue mirando aquilo que é mais importante. Eu, como observador de futebol e como torcedor do Racing, acho que a escolha foi correta, perdeu paciência, não dá para ganhar tudo, tem horas que você tem que abrir mão de alguma coisa e correr certos riscos para atingir um objetivo maior ou um objetivo mais próximo, no caso, o Campeonato Argentino, que tem um peso imenso para um clube como o Racing, que ganhou só 2 vezes o título nacional de 66 para cá. Ganhou em 2001 e ganhou em 2014. Então, é uma possibilidade que não pode ser ignorada. Ao contrário do Corinthians, que tem vários títulos recentes, é um clube campeão agora nos últimos anos em várias oportunidades. Não é esse o caso do Racing, que é um clube que está se reconstruindo e tentando brigar por títulos. Então, a escolha foi correta, perdeu paciência, perdeu nos pênaltis. Agora, o Corinthians, eu acho que já está na hora do Fábio Carille começar a cumprir aquilo que ele prometeu. Um time que joga mais bola. O Corinthians jogou de novo muito fechado contra um time reserva. Teve perto de 30% de posse de bola o jogo inteiro, marcando no seu campo. Criou algumas situações, criou. Vai sair em velocidade, tem alguns jogadores interessantes. O Wagner Love entrou bem no jogo, marcou gol de empate, poderia ter feito até um segundo gol, mas a postura extremamente conservadora, fechado, marcando no seu campo, contra um time reserva, com garotos, inclusive, do Racing, eu acho que foi uma postura que seria muito criticada se o resultado não viesse nos pênaltis. Como veio, aí é tudo maravilhoso. Esse é o problema. Na semana anterior, quando o Corinthians se classificou contra a Avenida, muita gente criticou e eu até vi um lado positivo. Tem um vídeo aqui no canal, falei sobre isso, porque o time sofreu 2 gols no começo da partida por conta de erros crassos de sua defesa, mas mostrou um grande poder de reação e buscou o resultado e virou para 4-2. Então eu vi ali um Corinthians com caráter, com capacidade de reagir, virando o placar com dificuldade contra um time fraco, mas que o jogo ficou difícil, por erros cometidos pela sua defesa. Então foi um time que se lançou em busca de um resultado. Dessa vez, o Corinthians não buscou a vitória, ele especulou com a vitória. Fosse o time titular do Racing, eu entenderia essa postura, porque seria um time do Racing no final de temporada formado contra um time em formação. Mas o time reserva do Racing não é um time em formação, é um time reserva, gente, com alguns jogadores que são da base, que subiram agora. Foi uma postura muito, digamos assim, não diria covarde, mas uma postura conservadora, uma postura muito, digamos, pequena até, para o Corinthians. Eu acho que já estamos num estágio e que é preciso apresentar um pouco mais. Tá? Eu não analiso só resultado, eu procuro olhar o jogo em si. E achei a postura muito ruim. Fosse vitória do Racing nos pênaltis, as pessoas estariam criticando. Como eu não vou ficar falando só, eu estou falando aqui na derrota do Racing, da vitória do Corinthians nos pênaltis, o que falaria se fosse o contrário. Acho que essa postura precisa mudar. O time tem que começar a apresentar um futebol melhor. E o futebol melhor é sair mais para o jogo, não é ficar só se defendendo. Repito, jogar defensivamente em determinadas situações, como contra o Palmeiras, lá atrás, já tem semanas o jogo, no campo do Palmeiras, depois de perder para o Red Bull, foi compreensível. Mas depois de semanas de trabalho, de vários jogos que aconteceram, novamente essa postura fora de casa, contra um time reserva, e o Palmeiras era titular naquela oportunidade, eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Eu acho que alguns corintianos entendem o que eu estou falando. Aqueles que não entendem vão ficar me xingando aqui, como alguns que xingam na rede social, mas esses, como tem em todas as torcidas, são apenas uns babacas. E esses aí a gente não dá a menor atenção. No máximo, quando passa no seu caminho, você dá um bloco nesse elemento, né, joga no lixo assim, como se fosse nada, porque é nada. Um sujeito que vai à rede social para agredir as pessoas não merece nenhum tipo de consideração e de respeito. Então é isso. Semana passada, quando todo mundo estava achando que foi um absurdo, uma vergonha, eu até vi um lado positivo
na reação corintiana. Dessa vez, com muita gente comemorando e soltando o rojão por causa da vitória dos pênaltis contra um time reserva, eu acho que foi a postura nos 90 minutos muito, muito conservadora, muito sem ambição de um time que pode mais. O Corinthians pode mais, o Carille pode mais, acho que ele é um bom técnico e eu espero que ele apresente mais nas próximas oportunidades. O resultado nos pênaltis não vai pautar o meu comentário. E a agressividade dos imbecis, muito menos. Ok? Valeu, saudações.